Quem está em contato conosco agora em áudio e vídeo aqui na Rádio Bandeirantes é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, para conversar conosco e com os nossos ouvintes. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. O senhor é o relator da medida provisória, da desoneração da folha, já conversou conosco aqui sobre o assunto. Esse tema vai ser pautado aí para essa semana nessa análise de vetos presidenciais. Como é que está essa discussão, hein, deputado? Veja, esse é um dos vetos presidenciais mais polêmicos que existem. Há uma construção para que a Câmara e o Senado examinem os vetos presidenciais nessa semana, mas há uma divergência. Se examinaremos os principais vetos ou apenas os vetos que têm menos polêmica, porque alguns vetos devem ser mantidos por acordo praticamente, outros devem ser derrubados por acordo praticamente e alguns, como o da desoneração da folha, é um veto polêmico. Ainda há uma negociação entre os senadores e uma negociação entre o comando da Câmara e do Senado, os líderes da Câmara e do Senado, para ver se incluímos essa semana. Nesse instante, não há definição. Deputado, por que a Câmara por que o Congresso não se reúne de uma vez por todas e define esse assunto, né? Porque há uma certa unanimidade. Aliás, a aprovação do projeto foi unânime. Eu fico me perguntando o porquê da relutância do Congresso Nacional de colocar isso em votação. O que é que querem, o que pretendem com isso os comandantes da casa? Cláudio, existe uma questão antes. Existe uma disfuncionalidade pela circunstância da pandemia e o sistema remoto da Câmara e do Senado. Essa disfuncionalidade aparece de três maneiras. Primeiro, o Poder Executivo edita muitas medidas provisórias, mais do que a média, em função das circunstâncias, que acaba exigindo mais iniciativas. Segunda distorção, a Câmara dos Deputados, que normalmente reveza Câmara e Senado as relatorias das medidas provisórias. É a Câmara que faz a relatoria inicial, que é que tem muito poder, porque é quem apresenta primeiro o texto que é votado e aprovado. E terceira distorção, o Senado, que deveria compartilhar Deu uma travada aqui na imagem do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que está conversando conosco. Ele é o relator da medida provisória sobre a desoneração da folha de pagamento, que é uma decisão importante, que pode ser tomada aí pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, porque o presidente da República vetou a possibilidade da continuidade desse benefício para empresas. Isso está relacionado diretamente ao emprego, Cláudio, Thaís e ouvintes. Então, por isso, a nossa dúvida aqui, e de muitos empresários, muitos trabalhadores, se esse assunto entra nesta semana em que o Congresso vai se destinar à análise de vetos presidenciais. São 17 setores, não é, Pedro, que tiveram essa redução na carga tributária sobre a folha de pagamentos prorrogada agora até o final do ano. No governo Dilma Rousseff, quando isso foi criado, havia ali um rol mais amplo de setores que foram beneficiados pela redução da carga tributária. Isso foi revisto pela Câmara na sequência e hoje são 17 setores. São os grandes empregadores da economia, não é? Construção civil, telecenter, são setores que geram empregos e que a partir de dezembro, se isso não mudar, podem se ver, de repente, com uma carga tributária ampliada da noite para o dia, no momento em que o desemprego não para de aumentar. Então é essa a preocupação, não é? Por que o presidente Jair Bolsonaro fez esse veto e por que o Congresso Nacional está demorando tanto para colocar isso em pauta, para analisar, já que aparentemente há uma possibilidade grande de maioria para derrubar esse veto do presidente da República, Pedro. É isso aí. O deputado Orlando Silva está de volta conosco aqui depois de um probleminha na conexão, mas ele vai continuar respondendo a pergunta do Cláudio Humberto, sobre a conveniência de se colocar essa matéria para ser votada nessa semana no Congresso Nacional, deputado. São 42 vetos, né, deputado? São dois fatores. O sistema remoto de funcionamento da Câmara, no momento de pandemia, são muitas medidas provisórias, um funcionamento mais precário do Congresso Nacional. Há um poder concentrado na mão do presidente do Congresso, que, na minha opinião, erra ao não convocar o Congresso para deliberar. O Congresso pode deliberar para manter o veto ou derrubar o veto. Agora, há um componente político, Cláudio, que é o seguinte:
Você sabe que já faz tempo que se debate a reforma tributária no Brasil. E o governo sinalizou que vetaria essa matéria porque pretendia desonerar para toda a economia. Eu sempre fui cético com relação a isso, porque discutir reforma tributária na maior crise econômica da história do Brasil, e uma das maiores do mundo, não é muito adequado no momento. E o que acontece? A proposta do governo, rigorosamente, ela não existe ainda. Tanto que na semana passada tem uma novidade. O ministro da Economia falava, vamos desonerar toda a economia. Agora ele fala, não, vamos reduzir a cota patronal sobre a folha, de 20% para 10%. Ou seja, não há ainda definido uma proposta do governo e há uma insegurança com relação à proposta que o governo vai apresentar. Mas muitos senadores, inclusive o presidente do Congresso, argumenta que aguarda a proposta de reforma tributária antes de pautar o assunto. Qual é a minha ideia? Tem que votar o veto, derrubar o veto, fazer a transição de 1 ano para esses setores que empregam intensivamente e votar a reforma tributária. E se ampliar a desoneração depois, incorpora esses setores. Pois é, deputado, até porque vai ser muito complicado para o planejamento das empresas. Aliás, não é fácil ter planejamento nesse momento aqui da pandemia no Brasil, né? Porque o vai e vem aqui da economia é muito delicado para planejamento. E como é que a empresa vai se planejar sem saber se, por exemplo, em janeiro, a gente já está em agosto, vai haver um aumento radical da sua carga tributária? A gente corre o risco de ter um desemprego em massa no momento em que isso não pode acontecer, né? Com certeza. Esse é o risco do prazo estendido desse debate. Porque se o prazo estende, as pessoas ficam na incerteza. A minha percepção é que se nós entrarmos no mês de setembro sem ter valendo a lei que vai regrar esse assunto em 2021, infelizmente, vamos começar o mês de setembro com uma onda de demissões. Porque a insegurança tende a estimular a demissão. Por isso que eu tenho lutado no Congresso Nacional, na Câmara em particular. Conversei na semana passada com um líder importante, que é um deputado de Alagoas, do Partido Progressistas, o deputado Arthur Lira, que é um líder vinculado ao governo, e argumentei com ele isso. Ele insistiu que na próxima semana, que é essa semana, será o limite para o governo apresentar sua proposta de reforma tributária, e se isso não contemplar a manutenção da desoneração tal qual existe para esses setores, ele próprio deve reforçar o movimento para derrubar esses vetos. Ou seja, ele perderia a última linha de defesa que possui no Congresso Nacional, que são chamados partidos do centro ou do centrão. Deputado, sobre essa nova CPMF, imposto sobre transações eletrônicas aí, o senhor é favorável a isso? Acha que tem algum espaço para essa discussão agora no parlamento aí, em meio à reforma tributária? Eu não acredito que haja ambiente na Câmara dos Deputados para a aprovação de um imposto do tipo de CPMF. Por 2 motivos. Primeiro, que é um imposto regressivo, cobra de todo mundo, indistintamente. E segundo, que é difícil você explicar que vai acrescentar uma nova contribuição, por menor que seja a alíquota, e isso não vai significar mais imposto. E há uma saturação na sociedade brasileira com relação à ampliação de imposto, ampliação de custos. Eu, pessoalmente, sou contrário, votaria contrário, caso essa proposta seja apresentada. Deputado, a gente fica aqui se imaginando, né, o que é que passa pela cabeça dos parlamentares, mas sobretudo do comando do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, numa situação como essa, de ameaça iminente de desemprego. O senhor mesmo considera que, se isso não for resolvido este mês, em setembro começará uma onda de demissões. E fica esperando o que mais, né? Porque assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem como tratar dessa maneira, deputado, porque assim, temos aí uma reforma tributária pela frente que parece ser inevitável, mas a outra coisa, né? Uma coisa é um projeto já aprovado por unanimidade, o que o senhor relatou, e ficam ali esperando, vamos ver se o governo manda ou não manda a sua proposta de reforma, etc. Não é muito mais fácil agir como o senhor propõe, que é de primeiro derruba esse veto, depois resolve o que é que faz com a desoneração para os demais setores a partir de 2022, né? Mas primeiro derrubar esse veto imediatamente. Não tem como agilizar esse procedimento, não tem como dar um
não pedala no presidente da Câmara, no presidente do Senado. O presidente da Câmara, no mínimo, para ele levar o pedala da Câmara para o Alcolumbre. Essa gente é muito preguiçosa, né? Muito paradona. Assim, é um assunto tão grave que pode significar o emprego, a vida ou a morte de muita gente, né? E, no entanto, eles ficam relutando em tomar providências. O senhor não tem esperança ou não vê possibilidade disso ser resolvido mais rapidamente? Não só tenho esperança, como tenho trabalhado para isso. Esse relato que eu dei para vocês aqui, com relação ao líder do Partido Progressistas, é parte desse esforço de diálogo com líderes que estão na base do governo para dizer o seguinte: esse assunto não é do governo, nem é da oposição. O desejo de gerar emprego, preservar emprego, tem que ser de todo mundo que está interessado na melhor condição de vida para o nosso povo. Então, é preciso colocar energia, concentrar energia naquilo que é importante. E tem um detalhe: depois que o Congresso Nacional derrubar os vetos, tem um trabalho a ser feito. Nós temos que modificar a lei de diretrizes orçamentárias para prever essa desoneração em 2021. Nós temos que criar o espaço fiscal. Então, é fundamental nós derrubarmos esse veto rápido, primeiro para as empresas se planejarem, ganharem segurança e manterem os empregos. E segundo, que é para o Congresso começar a fazer a segunda etapa desse trabalho, que é garantir a diretriz na LDO, na lei que fixa onde deve ser feito o gasto público, e segundo, garantir o espaço fiscal, ou seja, de onde vem o dinheiro para pagar essa desoneração, que isso também tem que ser feito para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, deputado, falando objetivamente em relação a prazo, quando é que o senhor acha que vai dar para votar esse veto do presidente na Câmara? O que está sendo estudado na direção do Congresso Nacional é essa semana ter sessão do Congresso. Essa semana. É porque pode sessão entrar conjunta, ou não. né? Minha opinião é que não vai entrar. É provável que entre na sessão seguinte do Congresso. Isso que nós devemos lutar para que seja no máximo na semana que vem. Eu queria agradecer ao deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Foi o relator da medida provisória que tratava da prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que depois sofreu o veto do presidente Jair Bolsonaro. Deputado, obrigado, hein? Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.